Bom dia, graça e paz do Senhor. Já estamos por aqui. Espero que todos estejam bem, tenham dormido bem. Estamos num dia frio também, né? Terminando aqui de tomar o nosso café da manhã. Bom dia, irmã. Sônia, Maria, bom dia. Vamos aguardar um pouquinho o pessoal chegar, o povo chegar. Paulinho. Tudo bem aí, Paulinho? Muito bom dia. A Alzenira já está com a gente também. Estamos aqui com mais um dia que o Senhor nos deu, mais um dia de vida. Isso é motivo de gratidão, né? Acordou, abriu os olhos, sentiu friozinho, é porque tá vivo, né? Tá viva. Que bom poder estarmos juntos novamente. Marlene, muito bom dia, graça e paz do Senhor. Que a graça do Senhor e a paz do Senhor estejam sobre nós. A graça nos lembra que Deus não nos trata como nós merecemos, né? Isso é graça. A paz do Senhor. Nós não recebemos o castigo, né? Ao contrário, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, é o que nós vamos ler agora. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Isso é forte, né? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eleni, muito bom dia. Você está em paz, meu irmão, minha irmã? Se você está em paz é porque o castigo estava sobre ele. Silvana Alves, muito bom dia. Isaías 53 diz isso, né? E o texto que nós vamos ler agora, ainda que indiretamente, também diz isso. Então que você possa aí despertar para um novo dia, com coragem, com alegria. Se você acordou meio desanimado, né? Neinha, muito bom dia. Alex está com a gente também. Esse dia de frio, fica convidando a gente para ficar na cama, né? Eu quero convidar você a ler conosco a palavra de Deus nessa manhã. Nós vamos ler um momento maior, né, do sacrifício de Jesus por nós. Zuíla, muito bom dia. Que é o que nós vamos fazer agora. Quero convidar você para uma oração. Nós vamos ter um momento de oração, de gratidão a Deus por mais um dia que Ele nos deu, né? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos Te louvar por mais um dia, Senhor. Mais um dia de vida, mais um dia que nós acordamos. Muito obrigado a Deus porque podemos estar aqui. Obrigado porque nós podemos
abrir a Bíblia, podemos ler, podemos acompanhar aqui uns aos outros. Estamos vivos, Senhor, e isso é uma dádiva do Senhor. Te louvamos, te agradecemos também, porque se estamos em paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre Jesus, e nós queremos te louvar, queremos te bendizer, queremos agradecer. Ó Deus, que o Senhor nos abençoe hoje na leitura da tua palavra, cada um de nós. Que o Senhor possa nos fortalecer, nos conscientizar, nos desafiar, e que nós possamos, ó Deus, receber do Senhor a força que precisamos para viver e viver, ó Deus, a luz do Evangelho de Jesus Cristo. Peço que o Senhor abençoe cada irmão e cada irmã com a tua palavra, que o Espírito Santo possa tornar esta palavra lida, a palavra de Deus para nós hoje. Eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Minha mãe continua internada, tá? Continua pedindo orações. Todos os dias nós recebemos ligação do médico e também podemos falar com ela por vídeo, mas continuo pedindo orações, ela continua instável, né? Fazendo o tratamento que precisa ser concluído no mínimo para que ela possa vir para casa. Nós estamos com muita saudade, meu pai está aqui também com muita saudade. É difícil pra caramba a gente ficar numa situação assim, mas eu agradeço imensamente a oração dos irmãos. Eu tenho agradecido a Deus pela vida da minha mãe, né? Daniel, Célia, Dani, graça e paz do Senhor. E tenho agradecido por tudo que ela fez. A gente vai fazendo aqueles flashbacks, né? Lembrando desde criança. Cleusa, muito bom dia. E eu agradeço muito a Deus pela vida da minha mãe. Também ontem conversei com a Thalita. O pai do Marcos, na verdade, está em casa. É a mãe dele quem está, e ele está na emergência, a mãe dele está entubada mesmo. Então vamos continuar orando, né, pela mãe do Marcos e também pelo Marcos, pela Thalita, e que estão em isolamento, né? Sofia, muito bom dia. E orando, gente, pedindo a Deus direção, misericórdia. Hoje nós vamos ler Marcos capítulo 15, versos 21 a 32, é a crucificação de Jesus, né, que nós vamos ler agora. Chegou o momento mais escuro, né, o momento mais escuro dos momentos escuros da história para nós, da vida de Jesus, para os discípulos, mas na verdade para a humanidade e para nós. Na verdade, o momento mais escuro, o momento mais cruel, era justamente aquele momento em que estava acontecendo a coisa mais maravilhosa desse universo, né? Que é a redenção da humanidade. Vera Borges, muito bom dia, graça e paz do Senhor. Capítulo 15 de Marcos, verso 21 até o 32. Tá? Então vamos ler. E obrigaram Simão Cirineu, que passava, vindo do campo, pai de Alexandre e de Rufo, a carregar a cruz de Jesus. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte para ver o que cada um levaria. Eram 9 horas da manhã,
quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o Rei dos Judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: com malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o rei edifica, salve a si mesmo, descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas, zombando, diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pode salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz, para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Nós temos esta narrativa nos 4 evangelhos, né? É importante destacar que esse momento todo chamado a paixão de Cristo recebe um espaço desproporcional nos evangelhos, né? Enquanto praticamente boa parte dos evangelhos dizem respeito a 3 anos de vida de Jesus, alguns mencionam o seu nascimento, alguns detalhes Lucas menciona sobre inclusive sua adolescência, mas basicamente são os 3 anos de ministério. O evangelho de Marcos especialmente dá espaço aos 3 anos de ministério de Jesus, de pregação de Jesus. Mas esse grande espaço aqui dos evangelhos, que corresponde a vários capítulos, corresponde apenas a algumas horas, as últimas horas de Jesus. E este momento aqui é narrado nos 4 evangelhos. Quem lê os evangelhos sabe que cada um tem uma ênfase, né? Tem ênfases diferentes, mas aqui eles se encontram para narrar esse momento, cada um com seu detalhe, com a sua riqueza, mas eles se encontram para falar desse momento. O Mateus narra basicamente o que tem aqui em Marcos, porém Mateus destaca mais alguns detalhes que Marcos apresenta, mas Mateus diz que aquilo aconteceu para que se cumprisse a escritura. Lembrando que tudo isso aqui, né? Jura, muito bom dia, Juraci. Tudo isso que está acontecendo, nada, inclusive detalhes, fazem parte do cumprimento de um plano de Deus, né? O Evangelho de Lucas tem alguns detalhes que não estão aqui. Por exemplo, a famosa declaração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, né? E também a famosa palavra, o famoso diálogo entre Jesus e um dos malfeitores. Enquanto aqui o texto fala que eles zombavam, mas a verdade é que havia zombaria, mas um deles, talvez até no segundo momento, se arrepende e acaba dizendo: Maria, muito bom dia. Acaba tendo uma atitude inclusive muito interessante, porque ele poderia ter uma atitude de arrependimento e pedir misericórdia, né? E aquele desespero. Mas não é isso que ele diz. Ele olha para Jesus e fala: Senhor. Primeiro ele defende Jesus, né? Ele diz para o seu companheiro: olha, nós estamos aqui porque merecemos. Esse aqui não fez mal nenhum, né? E ele se volta para Jesus e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele as famosas palavras: na verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, né? Famosíssimas palavras. O Evangelho de João também tem essa narrativa muito semelhante, apenas com uma controvérsia entre os judeus e Pilatos. Pilatos escreveu: este é o rei dos judeus, e os judeus protestaram dizendo: não coloque este é o rei dos judeus, coloque
Ele disse, eu sou o rei dos judeus. E no demais nós temos aqui uma narrativa muito semelhante de Jesus sendo levado como cordeiro para o matadouro, né? Como menciona o apóstolo Paulo. E como disse João, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então aqui nessa passagem nós temos a expressão maior do fato de que Deus está fazendo cumprir o seu plano, né? Nós falamos ontem na aula de teologia sobre as 70 semanas de Daniel. Daniel estava aflito, orando, intercedendo, lamentando pelo pecado do povo e pelo seu próprio, e pedindo a misericórdia de Deus. E Deus manda um anjo, o anjo Gabriel, para confortar o seu coração, para lhe falar sobre as 70 semanas de Daniel. 70, né? Número 7 lembra cumprimento, porque o número 7 é o número de completar as coisas, de acabar as coisas. E, na verdade, entre outras coisas, as 70 semanas de Daniel falam que Deus tem um plano, e esse plano será levado ao seu cumprimento. E esse plano de Deus é coisa boa. É coisa boa para a humanidade. Ainda que existam ao longo desse plano de Deus momentos muito tenebrosos, momentos muito difíceis de serem vividos, momentos muito duros, cruéis. Agora aqui nós aprendemos que até nos detalhes nós aprendemos que há um plano de Deus. Você vai percebendo aí, se você junta os evangelhos, que eles estão de fato frequentemente dizendo: olha, isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura, né? Josefa, muito bom dia. Maria, Isaías, muito bom dia. Até o repartir das roupas, né? Até ser crucificado entre malfeitores, né? Tudo aqui, cada acontecimento tem aí o seu cumprimento, né? Na verdade, as Escrituras testemunham isso, que Deus tem um plano. Até os detalhes, na verdade, acabam se encaixando. Detalhes estranhos, né? Detalhes que parecem que não ressaltam a crueldade. Na verdade, esses detalhes apontam para o fato de que o plano de Deus está se cumprindo. Então essa é uma grande lição aqui, né? Os evangelistas estão dizendo: olha, Jesus foi morto, a humanidade rejeitou. Nós rejeitamos, não só os judeus, não. Isso aqui é a humanidade, né, que está rejeitando. Jesus conta essa história em parábola, falando que o filho foi enviado, naquela parábola dos trabalhadores na vinha. E quando o filho foi enviado, os trabalhadores viram: esse aí é o filho, vamos matá-lo que a gente fica com a herança, né? É uma história que Jesus conta, mas para ilustrar isso. A morte de Jesus, ela representa a execução de Jesus. Jesus não foi, não morreu naturalmente, ele foi linchado, né? Foi uma crucificação bárbara, foi um linchamento bárbaro, injusto, um linchamento que fala da justiça humana que é falha na hora do julgamento. Não é isso que a gente vê em todo lugar? A gente vê injustiça, a gente vê como a chamada justiça humana, na verdade, é permeada de injustiças. Por que isso? Porque aquele cara que está lá, porque aquele homem que está lá. Não, é porque nós somos seres humanos e nós somos injustos. Essa aqui é a verdade, né? Ninguém sai fora do pacote. Naturalmente que a gente deve protestar, né? Jesus é um exemplo disso. Jesus nos deixa o caminho para viver em protesto, né? Em protesto dessa forma, em protesto de entrega. Tereza, muito bom dia. Esse é o nosso desafio.
Mas a verdade é que nós não podemos protestar saindo do pacote, que não dá. Nós temos um protesto em que quem protesta se inclui, mas não se conforma, né? Luta contra a sua própria tendência também à injustiça e não se conforma com a injustiça. Jesus ensinou isso. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Então o que nós temos aqui na crucificação de Jesus é o exemplo maior da incoerência, da maldade, onde pode chegar a crueldade humana, né? Com não só as autoridades aqui entregando Jesus para ser crucificado, porque, embora soubessem, representadas por Pilatos, embora sabendo que Jesus era inocente, entregam Jesus porque ele é um João ninguém, isso não vai mexer na vida de ninguém, é melhor entregar porque a multidão está gritando mesmo, é mais garantido, né? Para mim, é mais tranquilo para mim, então entrega. Então abre mão da justiça, da verdade, da coerência, porque o que me interessa é manter os meus interesses. E os religiosos ali, que são os representantes de Deus, estão ali zombando de Jesus, né? Se você é o filho de Deus, desce da cruz, e aí nós vamos crer. Aí, né? Interessante que o coração humano é tão duro que quando a pessoa não crê, pode acontecer o que for. Ela não crê. Às vezes, mesmo diante do milagre, ela não acredita, né? Então, para coração duro, nem Deus dá jeito, como eu já falei, né? Então, esse povo que está aqui é um povo que está num momento terrível. Um momento de trevas. Um momento mais escuro, em que tudo que diz respeito às condições humanas fracassam, né? Fracassam. É por causa de um momento como esse que acontece, como esse ator que se suicidou há pouco tempo, né? Flavigliaccio, não sei o sobrenome dele, acho que é isso aí. Migliaccio, eu não lembro direito, mas é um ator já velho que se suicidou e disse: a humanidade não deu certo. Ele deixou um bilhete, se não me engano é Flávio, eu não sei o sobrenome exatamente, né? Ele deixou um bilhete e nesse bilhete ele diz: a humanidade não deu certo. Por isso que ele se suicidou. Então isso aqui é a representação, vamos dizer assim, humana, né? Humana. Olhando pelo aspecto só humano, a gente olha para isso e fala: realmente a humanidade não deu certo. Se depender dos homens, dos seres humanos, a humanidade não deu certo, né? Porque para acontecer uma coisa dessa aqui, realmente a coisa é terrível. Então, isso aqui é o exemplo maior, né, da injustiça, da maldade, da incoerência. Isso aqui também nos convida à contrição, nos convida a reconhecer que nós também somos culpados. Como Daniel, ontem nós vimos, ele ora intensamente na Babilônia pelo seu povo, mas na sua oração no capítulo 9, Daniel está confessando, várias vezes ele fala: nós estamos aqui porque nós pecamos, eu e o meu povo, nós pecamos. Daniel se inclui. Ele fala do pecado do povo, mas ele está incluído no pecado do povo. E ele pede a misericórdia de Deus. Pede a misericórdia de Deus, né? Também é muito importante a palavra de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Aí, Jesus se volta para a multidão como um todo, né? Esse Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, a meu ver, está apontando para a realidade de que eles não estão vendo o que está acontecendo. Eles não estão vendo todo dessa realidade. Mas em certo sentido, os fariseus sabiam o que estavam fazendo. Eles estavam garantindo seus interesses. Eles não sabiam o que estavam fazendo porque não sabiam do que estava por trás de tudo isso aqui, né? A ignorância, a busca dos interesses desse mundo, desta vida, dos interesses pessoais, daquilo que é efêmero, passageiro, nos faz ignorantes sobre as realidades maiores, né?
Há muita gente que se encaixa nisso aqui. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. É um apelo também para dizer, tomara que esse povo abra o olho, né? Tomara que enxerguem alguma coisa. Mas ao mesmo tempo que essa é uma hora muito escura, também esta é a hora da salvação, né? Jesus foi crucificado por nós, o texto fala aqui, e o crucificaram, né? Não descreve a crucificação, era algo que eles conheciam muito bem, sabiam como que era. Não há uma descrição detalhada de como fizeram, se pregaram um braço primeiro, o outro depois os pés, como é que foi feito, não. E o crucificaram, ponto. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Você pode acordar hoje, você está na sua casa, está em paz, você pode tomar seu café, né? Tem muita coisa boa que a gente pode fazer. Tudo isso foi proporcionado a nós pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Né? Deus estava em Cristo, diz Paulo, reconciliando consigo o mundo. Né? Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Essa é a mensagem aqui. É Deus quem está aqui com Cristo. É Ele mesmo quem está na cruz. É um escândalo isso. Como assim Deus ser crucificado? Como assim Deus morrer? Isso é uma coisa ilógica do ponto de vista humano, né, da lógica humana. Mas é Deus que vem a nós. É isso que nós temos aqui. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Interessante que tem uma palavra aqui, né? Salvou os outros. A si mesmo não pode salvar. Eles estão reconhecendo que Jesus curou muita gente, libertou muita gente, salvou os outros. Salvou os outros. A si mesmo não pode salvar. Puxa, que coisa, né? Ele salvou os outros, mas não salvou a si mesmo. Ele não salvou a si mesmo porque a sua morte estava salvando a humanidade. Que coisa tremenda isso. E que implicações profundas para nós, que nós temos muita dificuldade para viver. Eu já tenho falado várias vezes, né? Nós sabemos João 3,16 de cor. Mas não sabemos 1 de João 3,16 de cor. João 3,16 de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto é solene, né? Deus amou o mundo. E esse amor de Deus pelo mundo é para que todo aquele que nele crê não pereça. Ele entregou o seu Filho unigênito. Esse foi o amor de Deus. Entregou o seu Filho. Ele deu, né, o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, qualquer pessoa, não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui se encaixa até o dito estranho de Jesus, né? Parece contraditório. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Existe porta aberta de salvação até para o pior pecador. Existe porta aberta de salvação até para quem maltratou, até para quem zombou, até para quem gritou crucifica, até para quem estava ali na crucificação aprovando, né? Até para quem rejeitou. Tem salvação para todo mundo. Porta aberta de salvação. O que precisa é um coração quebrantado. O que precisa é receber. Marcelo, muito bom dia.
que precisa receber esse ato de Deus, um coração aberto, quebrantado, reconhecendo sua realidade, nossa realidade. Mas isso é um escândalo. Salvou os outros, mas não salva a si mesmo. Está salvando todo mundo, mas não salva a si mesmo. Então João 3,16 é um escândalo, porque abre o leque para todo aquele que nele crê. Deus deu o seu filho, Deus não salvou o seu filho. Ele deu o seu filho. Ele foi a morte, foi a execução, foi a humilhação, foi a zombaria, por minha causa e por sua causa. Isso é a mensagem impactante, poderosa do Evangelho, né? É a mensagem de salvação, de perdão, de graça que está aberta, ou que está aberta para todas as pessoas. O escândalo é que a salvação pode ser até para esse camarada que está zombando. O escândalo é que a salvação está aberta para todos. Aquele que é o pior pecador, de repente está dentro. E aquele que parece ser a pessoa de bem, de repente está fora. Justamente porque se acha uma pessoa de bem. Justamente porque se acha muito justo e não precisa clamar por misericórdia. Isso é o escândalo do Evangelho. Por isso que Jesus disse: muitos dos primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros. Foi por isso que Jesus disse: muitos virão do Oriente e do Ocidente, vão se sentar à mesa com Abraão naquele dia, mas os filhos ficarão de fora. Pois é, isso é o escândalo do Evangelho, que deve sempre nos alertar para julgar os outros, condenar os outros, né? Ah, esse povo aqui, nós estávamos aqui também, né? Quem pode dizer que não, né? Se não fazemos isso, não fizemos isso literalmente, às vezes fazemos isso na nossa vida, com as nossas atitudes, nossos pensamentos, o modo como nós encaramos a vida, nós estamos agindo assim também. Estamos negando, dizendo crucifica, né? Salvou os outros, não pode salvar a si mesmo. Como eu disse, João 3,16, nós sabemos de cor, e isso é tremendo mesmo. Mas nós precisamos também assumir 1 de João 3,16. Nisto consiste o amor, em que Cristo deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. É quando você fica feliz porque a sua vida foi desgastada, sua vida foi gasta, empregada para outros serem felizes, né? Isso é o máximo da implicação da morte de Jesus. É quando alguém vive exclusivamente para os outros, salvou os outros, mas não salvou a si mesmo. Quando a pessoa, por dedicação, vai lá e salva os outros, mas ela mesma morre da doença, né? Ela foi lá, deu a sua vida para outros, outros foram salvos por meio da atuação dessa pessoa, mas ela mesma adoeceu e morreu com a doença que ela tirou dos outros. Salvou os outros, não é capaz de salvar a si mesmo. Essa é a acusação, a zombaria, né, contra Jesus. Desça agora da cruz para que creiamos. Pois é, não ia adiantar se ele descesse da cruz ali, não ia adiantar não. Ninguém ia crer não. Ninguém ia crer. Porque tem uma coisa importante, né? Nesses dias ficou martelando na minha cabeça esse versículo. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só que afirmação absoluta. Sem fé é impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia, primeiro, que Ele existe
e também que ele se torna galardoador dos que o buscam. Vale a pena buscar Deus. Está aí o sentido da vida. Está aí a recompensa maior. E isso é pela fé, diz Hebreus. É assim que ele começa o capítulo 11, para depois falar dos grandes heróis da fé que realmente viveram uma vida de fé, ainda que não receberam a promessa, ainda que não viram o cumprimento da promessa, viveram na esperança, mas viveram em fé. Olha que coisa. Sem fé é impossível agradar a Deus. Foi a mensagem que ressoou na minha mente, no meu coração esses dias, essa semana. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então não adianta se você ver. Não é o ver que vai convencer, né? Mas a pessoa vê e nem assim se convence. Nós sabemos disso, por exemplo, na história de Jesus com o rico e Lázaro. Quando o rico está lá nas chamas do inferno, né? Quando está sofrendo no Hades, e ele diz num momento para Abraão: olha, manda alguém avisar, voltar em vida e avisar meus parentes, como isso daqui é sofrível. E Abraão diz: não, eles têm a lei de Moisés. Se eles não creem, não adianta nem que alguém volte dos mortos para falar para eles, eles vão continuar não crendo. O coração duro e a incredulidade é um negócio que vai a um nível impressionante, né? O Apocalipse de João fala de gente que está sofrendo, gente que está sendo castigada e ainda assim está blasfemando. E ainda assim está zombando. Está lá em agonia, mas zomba. Na última hora zomba. Então é coração totalmente fechado, né? Então não adianta dizer: desce da cruz e nós vamos crer. Vamos crer nada. Vamos crer nada. Por isso que Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. É pela fé que nós recebemos o que Deus fez por nós em Cristo. É pela fé. Sempre foi, né? É a fé que conta aqui. Quem está escrevendo isso aqui, está escrevendo porque viveu a experiência de fé, né? Porque isso aqui está relacionado aos apóstolos que viram o Jesus ressuscitado, mas precisaram crer. O Tomé, né, que precisou pôr a mão lá para crer. Mas Jesus disse quando fala com Tomé: porque você viu, você crê, bem-aventurados os que não viram, mas creram. Que coisa. Então nós temos aqui, nesta passagem do Evangelho, o momento maior, primeiro, do amor de Deus por nós. Essa é a expressão máxima do amor de Deus por nós, né? Então é por isso que o apóstolo Paulo fala que ele não queria saber de outra coisa senão pregar a cruz de Jesus. Ele falou isso para os Coríntios, capítulo 1 da primeira carta, né? É o escândalo da cruz que nós pregamos. Nossa mensagem é essa. Ivone Cruz está assistindo. Muito bom dia. Nossa mensagem é essa. É a mensagem da cruz. Jesus representa, por um lado, a expressão maior da maldade, da injustiça, da desgraça, da incoerência e da monstruosidade da realidade humana. Por outro lado, a crucificação de Jesus também aponta para a bondade, misericórdia de Deus pela humanidade, para um plano de Deus que não falha, para um plano de Deus que atravessa os meios da incompreensão, mas não falha, da incompreensão humana, né? É um plano de Deus que passa pela crueldade humana, que ultrapassa
as injustiças da humanidade e surpreende lá na frente e não falha. É esse Deus que nós cremos. E isso para a nossa vida também. Aqui tem uma coisa importante que é a identificação com Jesus, que foi uma expressão de fé muito forte desde o início. A identificação com Jesus. Se Jesus passou por isso, todo sofrimento, toda angústia, né? Toda injustiça ganha novo significado para quem passa e para quem se identifica com Jesus. A gente sabe que nesse mundo, por mais que você queira acertar, você está sujeito a ser injustiçado em algum momento. Por mais que você queira fazer, andar pelo caminho certo, você está sujeito às incoerências da vida e também sujeito aos seus próprios pecados, né? Mas por outro lado, nós nos identificamos com Jesus de maneira dupla. Wanda. Primeiro, porque ele morreu por nós. Primeiro porque, como diz o apóstolo Paulo, quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Ninguém pode nos acusar. Apocalipse 12 diz que Satanás, que acusa os filhos de Deus dia e noite, foi vencido na cruz pelo sangue do Cordeiro. Então não há mais acusação. Então essa é uma identificação, né? Toda acusação caiu por terra. O perdão de Deus está sobre todo aquele que crê. Então eu e você não precisamos mais ter aquele problema de consciência de pecado que ficou para trás. Porque está tudo zerado. Aleluia. Né? Outra identificação com Jesus é o sofrimento. São as lutas da vida. Elas ganham um novo significado. As lutas da vida e o sofrimento não frustram o plano de Deus. Aliás, Deus usa as situações do sofrimento também para nos ensinar. Jesus, diz a Bíblia, aprendeu a obediência. Hebreus capítulo 5. Né? Jesus, como ser humano, aprendeu a obediência. Na hora lá ele diz: Pai, passa de mim esse cálice, todavia não seja o que eu quero, mas o que tu queres. Isso aqui é lição de obediência para Jesus. Para nós também. As angústias da vida, as lutas da vida são lições de obediência. Para a gente aprender a obedecer. Com a diferença é que Jesus não tinha pecado, nós temos. Né? Então esse é o nosso grande desafio, aprender a salvar os outros, mesmo que a gente não seja salvo. No sentido de aprender a dedicar sua vida aos outros e ser feliz porque dedicou sua vida aos outros. Ser feliz em ver os outros felizes. Este é o sentido da vida. Né? Inclusive, ter coração aberto para os que zombam, criticam, maltratam e são injustos, como Jesus. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Gente, isso aqui é rico demais, né? Tem implicações tremendas para nós, que nós temos procurado. Eu acredito que há muita gente, ao longo da história, pelo que a gente sabe dos testemunhos, que de uma forma ou de outra experimentaram isso, viveram isso e deixaram o seu legado positivo sobre isso. Que realmente dedicaram a sua vida aos outros, ao Evangelho, viveram o Evangelho, proclamaram o Evangelho. Mas por outro lado nós sabemos também da grande dificuldade que a igreja cristã, para não falar da humanidade, a própria igreja cristã teve e tem ao longo da história de se identificar com Jesus de verdade. A igreja flertou e flerta muitas vezes com o poder, com a ostentação, com a fama, com os interesses mundanos, né? Isso infelizmente é uma incoerência que nos acompanha, mas que também para a qual podemos ficar muito alertas, podemos aprender com a história. Então olha só, gente, lição tremenda aqui. Deus ama você, Deus ama cada um de nós. Ele entregou seu filho, né? Jesus está aqui
nesse momento se sacrificando por nós. Ele entregou a sua vida por nós. Isso é tremendo, isso não tem preço. Isso está além da nossa compreensão. O que Jesus fez pela humanidade, pelo universo, né? O efeito do que Jesus está fazendo para o universo é algo ainda insofismável, né? É algo ainda que está além da nossa compreensão, da nossa sabedoria. Por outro lado, nós somos convidados, no que é mais simples e mais singelo, a nos identificar com Jesus. Se você está sofrendo, se você está passando por injustiça, se você está sendo mal compreendido, se você está sendo zombado, zombada, lembra disso. Identificação com Jesus, isso nos fortalece. Não se deixe abater pela zombaria, não se deixe abater pela injustiça, não se deixe abater pelo sofrimento, não se deixe abater, não se deixe enraivecer contra os outros, contra outras pessoas, porque isso só faz mal. O melhor para você se livrar, para se libertar é: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. É o coração aberto para que essas pessoas também, de alguma forma, possam desfrutar da redenção, da graça de Deus nas suas vidas. Lições tremendas, né, que estão além de qualquer possibilidade humana, meramente humana. Nós precisamos da graça de Deus e da misericórdia de Deus para viver isso. Que Deus abençoe o seu dia, que você possa, como eu, nós possamos viver um pouco mais, né, as implicações do que Jesus fez. Isso é grande demais, né, é tremendo demais. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, né, para que nós possamos viver na nossa vida, de fato, nos identificar com Jesus. Deus te abençoe. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por esse dia, obrigado pela Tua palavra, obrigado por Jesus de Nazaré. Obrigado porque nós temos, ó Deus, para quem olhar. Obrigado, Senhor. Nos ajude a entender um pouco mais e a viver um pouco mais essa identificação com Jesus. Obrigado pelo perdão dos pecados, pela graça, pela misericórdia, que estão muito além do que nós podemos compreender. Obrigado, Senhor, pela possibilidade de ver o sofrimento, a injustiça, de ver a angústia, de ver tudo isso de forma diferente, nos identificando com Jesus. Obrigado porque nós podemos encontrar sentido até nisso para a nossa vida. Que o Senhor abençoe cada um dos irmãos e irmãs que estão aqui comigo agora. Que nós possamos ser capacitados pelo Senhor para nos identificar com Jesus na nossa vida, no nosso dia a dia. Eu peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe e tenha uma excelente sexta-feira. Só lembrando que no domingo nós continuamos com a nossa live amanhã. Nós temos no sábado também. No domingo nós não temos Caminhando com Jesus do Evangelho de Marcos. Nós temos somente a Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o livro do profeta Isaías, capítulos 24 a 27. O Apocalipse de Isaías. Vamos falar das implicações ali do Apocalipse de Isaías para a nossa vida, tá bom? Domingo pela manhã. Tem EBD para as crianças também, às 9h30 ou 10h30. Vamos anunciar isso aí. Eu estou agora, me deu uma confusão aqui agora. Eu acho que são 10h30, tá? A aula para as crianças as aulas das férias, está um pouquinho diferente. O formato das aulas para as crianças agora, no que seria o mês de férias. Mas você pai, você mãe, está convidado a entrar. Nós vamos divulgar direitinho para vocês o horário, tudo certinho, tá? Mas é 10h30, assim, tá? Um pouco mais tarde, o horário para as crianças. E às 18 horas nós temos o nosso culto de louvor, adoração ao Senhor. Também quero convidar você, nós estamos estudando nosso 4º módulo de teologia, Vivendo Hoje a Esperança do Fim, Teologia para o que Der e Vier, é o nome do nosso curso. O 4º módulo é Vivendo Hoje a Esperança do Fim. Estamos entrando na 4ª lição, terça-feira, tá bom? Passagens-chave da Bíblia para a Escatologia 2. Nós já vimos o Novo Céus e Nova Terra de Isaías, já vimos as 70 semanas de Daniel, agora nós vamos ver o Apocalipse de Jesus, Mateus 24 e 25, Marcos 13 e Lucas 21, momento que Jesus chega no Monte das Oliveiras, fala com seus discípulos, tá? Nós vamos
trabalhar um pouquinho mais aquele texto ali. E vamos em frente, tá? Então, você está convidado a participar. Essas aulas estão no YouTube. Também essas mensagens aqui, Caminhando com Jesus, do Evangelho de Marcos, estão sendo publicadas no YouTube. No YouTube não é ao vivo, mas fica a mensagem lá gravada. Você pode acompanhar, tá bom? Está no Facebook também, sempre no Facebook. E eu estou postando sempre um dia antes, na madrugada pelo menos, quando é à noite, na terça-feira, pelo menos na terça de manhã, eu estou postando as aulas escritas. Nós vamos colocar o link aí, você vai poder acessar no seu celular, tá bom? O texto, você pode ler antes o texto que nós vamos ter de teologia à noite, na terça-feira, tá bom? Continuamos juntos aí, em nome de Jesus. Tenha uma boa sexta-feira, que Deus abençoe o seu dia, fique na paz do Senhor. Fala galera, você tem gostado do conteúdo do nosso canal, das lives de culto, das pregações? Então se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, aqui no canal da Igreja Batista em Jardim Utinga. Não esqueça de colocar o sininho lá para você receber todas as notificações. E todo vídeo que você vê, não esquece de dar um like lá pra gente, é muito importante. Além disso, compartilhe nas suas redes sociais, no seu Facebook, nos seus grupos de WhatsApp. Compartilhe as pregações, nos ajude a propagar mais ainda o Evangelho de Cristo na Terra. Eu conto com você, tá bom? Obrigado, valeu!